Hoje nós vamos fazer um estudo de medidas de capacidade e de volume. Nós vamos ver a diferença entre capacidade e volume. Nós vamos trabalhar com a conversão de unidades de medidas e aplicar esses conhecimentos na resolução de situações problemas. Medidas de capacidade. As medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório, em um recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Ainda pode-se dizer que tais medidas são usadas para definir o volume no interior de um recipiente. Mas, antes de conhecer as unidades de medidas de capacidade, é importante fazer a distinção entre alguns termos. Vamos ver a diferença entre volume e capacidade. Volume é o espaço que um corpo é capaz de ocupar, enquanto capacidade é o volume de líquido que pode ser acomodado dentro de um recipiente. As medidas de capacidade fazem parte do nosso cotidiano. Elas são utilizadas, por exemplo, quando queremos saber quantos litros de água estão dentro de um tanque, ou ainda quantos litros de leite estão dentro da caixa. Perceba que geralmente o litro é utilizado como referência ao se falar em líquidos. Isso porque ele foi definido pelo Sistema Internacional de Unidades como a unidade padrão de medida de capacidade. Contudo, existem várias outras medidas. Quer saber quais são? Em algumas situações, é necessário utilizar medidas de capacidade maiores ou menores que o litro. Por exemplo, uma lata de refrigerante comporta menos que 1 litro. Já uma caixa d'água pode ter capacidade para 2.000 litros, bem maior que 1 litro. Os múltiplos são utilizados quando há quantidades maiores que o litro. Os múltiplos do litro são o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Já os submúltiplos são utilizados quando há quantidades menores que o litro. Os submúltiplos do litro são o decilitro, o centilitro e o mililitro. Conversão de medidas de capacidade. Para converter uma unidade de uma unidade maior para uma menor, multiplica-se cada casa convertida por 10. E de uma unidade menor para uma maior, divide-se cada casa convertida por 10. Agora que você já sabe como realizar a conversão entre as medidas, veja abaixo a resolução de 2 exemplos. Exemplo 1. 60 ml de leite corresponde a quantos litros? Vamos posicionar 60 ml na tabela de conversão. Lembrando que cada algarismo ocupa uma casa. E 60 ml tem uma vírgula imaginária que vem à direita do último algarismo. Para transformar essa medida para litros, nós vamos completar a casinha de decilitros com 0 e de litros também com 0. E vamos pegar a vírgula que está lá em mililitros e levá-la até a casinha de litros. E lembrando que o 0 que está à direita na frente do 6, ele não precisa aparecer. Logo, 60 mililitros é igual a 0,06 litros, ou seja, 6 centésimos de 1 litro. 7 quilolitros de gasolina corresponde a quantos litros? Então, posicionando 7 na casinha de quilolitros, ele tem uma vírgula que vem à sua direita. Nós vamos completar com 0. A casinha de hectolitros, decalitros
até chegar na casinha de litros. Aí nós vamos retirar a vírgula de quilolitros e caminhar com a vírgula até a casinha de litros. Lembrando que na direita, na frente do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 7 quilolitros equivale a 7.000 litros. Medidas de volume. O espaço ocupado por um corpo no espaço é quantificado pelas medidas de volume. Elas são adotadas, por exemplo, para saber a quantidade de líquido que cabe em uma garrafa de água. O metro cúbico é a unidade padrão do Sistema Internacional de Medidas. As medidas de capacidade, assim como as medidas de volume, possuem os múltiplos, que são as medidas maiores que o metro cúbico. E os múltiplos do metro cúbico são quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos e decâmetros cúbicos. Os submúltiplos, ou seja, as medidas menores que o metro cúbico são decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Conversão de medidas de volume. Para converter um número que estiver em uma unidade de medida maior para uma menor, multiplica-se por 1000. Lembrando que na medida de comprimento, como eu trabalho com apenas uma dimensão, eu multiplico por 10. Na medida de área, eu trabalho com 2 dimensões, então eu multiplico por 100. Em volume, são 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então, nós multiplicamos por 1000. E de uma unidade menor para uma maior, dividimos cada casa convertida por 1000. Agora que você já sabe como realizar a conversão entre as medidas, veja abaixo a resolução de 2 exemplos. Exemplo 1. 500 milímetros de leite, 500 milímetros cúbicos de leite corresponde a quantos metros cúbicos? Vamos posicionar 500 milímetros cúbicos na tabela de conversão. Agora, quando se trabalha com volume, cada casa é composta por 3 algarismos. Lembre-se, são 3 dimensões, 3 algarismos. Então, 500 milímetros cúbicos tem uma vírgula à sua direita. Vamos completar centímetros cúbicos com 3 zeros, decímetros cúbicos com 3 zeros, até chegar na casinha de metros. Aí nós vamos retirar a vírgula de milímetros cúbicos e caminhar com a vírgula até metros cúbicos. Então, aí nós convertemos 500 milímetros cúbicos em metros cúbicos. 7 quilômetros cúbicos de gasolina corresponde a quantos metros cúbicos? Então, vamos posicionar o 7 em quilômetros cúbicos, lembrando que ele é um número inteiro, ele tem uma vírgula que vem à sua direita. Até chegar em metros cúbicos, nós vamos completar hectômetros cúbicos com 3 zeros e decâmetros cúbicos com 3 zeros e chegamos em metros cúbicos, completando também com 3 zeros. Vamos retirar a vírgula de quilômetros cúbicos e caminhar com a vírgula até metros cúbicos. Lembrando que à direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, aí nós convertemos 7 quilômetros cúbicos em metros cúbicos. Relação entre medidas de capacidade e volume. O litro e o metro cúbico são medidas que medem a capacidade. Em função disso, os múltiplos e submúltiplos dessas duas medidas podem ser relacionados. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Por exemplo, considere que uma piscina infantil de uma escola possui 10 metros cúbicos de volume e sua capacidade é de quantos litros de armazenamento? Se ela tem 10 metros cúbicos, quantos litros
caberá nessa piscina? Então, lembre-se, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Logo, 10 metros cúbicos será 10.000 litros. Para transformar uma unidade de metros cúbicos para litros, basta multiplicar essa medida por 1.000. Segundo exemplo, nessa mesma escola, há um garrafão de água com 2 decímetros cúbicos de volume, o que equivale a quantos litros de água que podem ser comportados nesse garrafão? Então, vamos lembrar. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Logo, 2 decímetros cúbicos é igual a 2 litros. Então, esse garrafão ele comporta 2 litros de água. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo, com as seguintes dimensões: 1,80 m de comprimento por 90 centímetros de largura e 50 centímetros de altura. A capacidade desse tanque em litros é... Então, primeiro, para calcular o volume, eu vou multiplicar o comprimento, a largura e a altura desse tanque. 1,8 vezes 0,9 é igual a 1,62. 1,62 vezes meio é igual a 81 centésimos de 1 metro cúbico. Só que pediu essa medida em litros. Então, vamos comparar metros cúbicos com litros. Eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 0,81 metros cúbicos será igual a quantos litros? Então, nós vamos multiplicar cruzado, ou seja, 1 vezes x é igual a 0,81 vezes 1.000. 1 vezes x, 81 centésimos vezes 1.000, 810 litros. Então, resposta correta, alternativa B. Foquem no futuro. Mais importante do que qualquer dúvida boba que você possa ter a respeito de si mesmos é focar no futuro. Foquem em quem vocês querem se tornar e acreditem que as possibilidades estão a favor de vocês. Acreditem que vocês podem chegar onde quiserem e que os seus sonhos vão se realizar. Vocês só precisam se dedicar.